Olá, tudo bem com você? Eu sou Raquel Andreata, sou advogada, moro em Portugal tem já 7 anos e eu ajudo pessoas a virem para cá, para Portugal, fazer a imigração de forma segura, estratégica e com todos os seus documentos em dia. E se você está interessado em saber sobre o tal NIF, número de contribuinte, está curioso ou está precisando entender melhor sobre esse documento, então fica aí que a gente já volta e eu vou responder todas as suas dúvidas sobre esse tema. Aproveite já, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa dessas informações. Fica aí que a gente já volta. Bem, se você já pensou em fazer alguma coisa, se mudar aqui para Portugal ou fazer alguma transação importante, provavelmente já se deparou com a necessidade de ter um NIF, ou seja, um número de identificação fiscal, também conhecido como número de contribuinte. Então, afinal de contas, o que é esse número de contribuinte? É um número, né, uma sequência numérica que tem como origem um cadastro que você faz junto ao órgão competente aqui em Portugal, que é a autoridade tributária, conhecido também como finanças, a partir do momento em que você se inscreve como contribuinte aqui em Portugal. Se nós estivéssemos comparando esse documento com algum documento do Brasil, seria mais ou menos como se a gente estivesse falando de um CPF, mas eu costumo dizer que o NIF ele ainda é mais importante do que um CPF no Brasil, porque ele é importante para qualquer pessoa que queira morar aqui. No Brasil, um estrangeiro, ele pode viver bem sem um CPF, mas aqui em Portugal, ninguém consegue viver bem e consegue fazer tudo o que precisa fazer dentro do país se não tiver um NIF. O NIF, ele é necessário para abrir conta, para se matricular na universidade, para pedir equivalência de diploma, para conseguir um emprego, para se cadastrar na segurança social, para se cadastrar até mesmo no ginásio, que aqui, né, eles chamam de ginásio, é o que a gente chama de academia, para você que gosta de ir na academia. Até para isso, você precisa de ter um número de contribuinte. Quando você vai no supermercado, por exemplo, ou vai numa loja, a atendente, ela pergunta: eu quero este contribuinte, o que ela quer dizer com isso? Você quer colocar, você quer associar a sua compra a essa fatura que eles chamam aqui, que não é o que a gente conhece por fatura no Brasil. Fatura aqui é como se fosse a nota fiscal, tá? Então, quando você emite uma fatura ou a loja te emite uma nota fiscal, ela pode associar essa nota fiscal ao seu número de contribuinte. E assim, você pode ter alguns benefícios quando você for fazer o seu imposto de renda. As finanças aqui de Portugal é um dos órgãos que tem uma inteligência, digamos que de dados muito grande, como se fosse um modelo, até mesmo dentro da Europa. Então aqui eles utilizam muito essa vantagem de você ter um número de contribuinte, eles fazem com que isso seja estritamente necessário, porque eles querem te incentivar a ter um número de contribuinte, a pedir as suas faturas com esse número e a partir disso eles terem mais controle de todas as vendas que as empresas, o comércio em geral, ou qualquer outro tipo de atividade, né, que esteja emitindo notas fiscais, que as pessoas façam esse casamento de dados e assim as finanças ficam cada vez mais com uma inteligência de dados maior, ou seja, elas têm mais conhecimento de todas as transações que são feitas no país. Para você pedir um número de contribuinte, você precisa basicamente de 3 documentos: do seu passaporte ou do cartão de identificação, se você for cidadão europeu, do seu comprovante de residência e, se você for estudante, também do seu comprovante de matrícula ou alguma coisa relacionada à universidade ou à escola que você tenha. Muito importante salientar o seguinte: qualquer cidadão, seja ou não português, seja ou não residente em Portugal, pode solicitar o seu número de contribuinte. O que muda é a maneira e procedimento que vai ser efetuado se a pessoa for residente habitual em Portugal ou não for residente habitual em Portugal. Então, basicamente, o que interessa aqui para você poder entender qual é o seu procedimento para tirar o seu NIF é se você é residente habitual em Portugal ou não. Tirar o NIF, né, esse serviço oferecido pelo Estado português de atribuir um número de identificação fiscal a qualquer cidadão, ele é gratuito, você não paga nada para as finanças para que você possa ter o seu número de contribuinte emitido por eles, desde que você tenha todos os documentos e pré-requisitos que são necessários de acordo com ser ou não residente habitual em Portugal.
As pessoas que são residentes habituais, é só se dirigir presencialmente a um posto de atendimento das finanças, junto com os documentos que eu mencionei ali atrás no vídeo, e fazer o seu pedido. Comprovante de residência, geralmente aqui em Portugal, né? Digo que a grande maioria dos órgãos, eles não aceitam qualquer comprovante de residência. Não se trata simplesmente de uma conta de luz ou de água, como acontece no Brasil. Aqui em Portugal, geralmente, o comprovante de residência, ele é emitido pela junta de freguesia da zona aonde você vive. Você tem que se dirigir à junta de freguesia e pedir para eles emitirem para você, e aí tem as condições da junta que eles vão te pedir de documentos para que eles emitam um certificado que diga que você mora naquela zona, no endereço tal, certificado esse que tem uma marca d'água, bonitinho. Então, geralmente, esse é o comprovativo de morada, né, que eles dizem aqui em Portugal. Então, fique bem atento para entender qual é o tipo de comprovativo de morada que as finanças vai pedir para você quando você for lá pedir o seu número de contribuinte, se você for residente habitual em Portugal. Já, se você não for residente habitual aqui em Portugal, você vai precisar de um representante fiscal. O que é isso? É uma pessoa que tem poderes para ser representante fiscal. Geralmente é um outro contribuinte que seja residente habitual em Portugal, ou um advogado, ou alguém desse gênero com poderes para isso, que possa te representar junto ao órgão das finanças, como sendo o teu responsável direto por você, que não é residente habitual em Portugal. Esse tipo de pedido, quando feito, por exemplo, por um advogado, ele pode ser feito de forma online, ou seja, você não precisa estar aqui em Portugal para ir até as finanças e fazer o seu pedido. Esse advogado, por exemplo, com poderes e procuração específico para isso, pode pedir o seu NIF para você e te representar também perante o órgão das finanças. Essas são as duas formas de se pedir um número de contribuinte, sendo sempre estritamente necessário observar se é residente em Portugal, habitual ou não. Se você ainda estiver em processo de mudança, estiver no Brasil e quiser pedir o seu NIF de lá antes de vir para cá, antes de ter a sua residência, o seu comprovativo de residência aqui no país, então melhor você procurar um advogado, fazer isso através de um serviço seguro. Muita atenção, pessoal, façam isso de forma segura sempre, tá bem? E aí você vai ter o seu número de contribuinte. Uma dúvida que as pessoas perguntam sempre é que, às vezes, para abrir a conta no banco, o que o banco faz? Quando você não tem um contribuinte e quer abrir a conta no banco, eles, às vezes, oferecem abrir um número de contribuinte para você, te atribuir um número de contribuinte. Então, não se iludam, porque o número de contribuinte que o banco atribui para você quando você vai abrir uma conta e você não tem um contribuinte e eles dizem que eles vão fazer o pedido para você, não é um contribuinte válido para qualquer coisa. Ele é apenas utilizado, é como se fosse um contribuinte provisório. Ele é apenas utilizado na abertura da sua conta e depois disso ele não tem mais validade para os outros atos. De qualquer forma, se você tem um contribuinte que foi emitido pelo teu banco, né, para você fazer uma abertura de conta, depois você vai precisar tirar um número de contribuinte definitivo, tá bem? Porque aquele não é definitivo. Outra dica muito importante que eu gosto de dar sempre a respeito do número de contribuinte é o seguinte: se você fez o teu pedido de contribuinte lá do Brasil com residência no estrangeiro, ou seja, o comprovante de endereço que você forneceu é o teu comprovante do Brasil, e aí nesse caso pode ser a água, a luz, qualquer conta no seu nome, tá? É só quando é aqui de Portugal, que na maioria das vezes tem que ser esse comprovante emitido pela junta de freguesia da tua zona. Então, quando você fez isso lá do Brasil, com o endereço do Brasil, quando você chegar em Portugal e você já tiver a sua residência aqui, muito importante que você vá até as finanças, se você for realmente continuar morando aqui e for fazer aqui a sua nova vida, né? Pelo tempo que você tiver aqui, vai nas finanças e altera o seu endereço. Diz para eles: olha, quando eu pedi o contribuinte eu não era residente habitual, agora eu sou. Gostaria de alterar meu endereço. Por que isso? Porque quando você é residente habitual, os impostos que você paga, imposto de renda e outras coisas, vão ser com uma alíquota diferente quando você não é residente habitual, tá, pessoal? Então, eu já vi pessoas abrirem atividade, começarem a trabalhar aqui em Portugal como se fosse um trabalhador autônomo, sem alterar o endereço, né, como se não fosse um residente habitual, e depois se deparar com o IRS, que é o imposto de renda daqui, gastronômico de alto, e levar um susto e ter super problemas para conseguir
alterar essa alíquota e não precisar pagar um valor absurdo de imposto de renda. Então fiquem muito atentos com isso. Quando pedirem lá do Brasil, com o endereço do Brasil, chegando em Portugal, aproveitem para alterar o endereço de vocês, tá bem, pessoal? Qualquer dúvida que tiverem, é só deixar a mensagem aqui embaixo ou entrar aqui no link na descrição do vídeo, que é do meu site. Lá também tem um artigo explicativo com todas essas indicações que eu dei aqui no vídeo, ok? Então aproveita para correr lá, dá uma lida no artigo. Se tiver mais dúvidas, pode sempre tirar as dúvidas comigo, que eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Um beijo grande e te vejo na próxima!